Nesse trabalho, nós falaremos sobre a equação de Clapeyron, dando ênfase na curva de equilíbrio entre líquido e vapor. Antes de entender a equação de Clapeyron, a gente precisa entender o que é o diagrama de mudanças de fase. Esse diagrama, ele é um gráfico que mostra as mudanças de fase de substâncias puras. E esse gráfico, ele é composto pela pressão e temperatura. E esse gráfico também pode ser denominado de diagrama de equilíbrio. Partindo para uma análise mais profunda desse gráfico, a gente pode definir que essas três retas vermelhas, elas separam as fases de equilíbrio das fases sólidas, líquidas e gasosas. E este equilíbrio que a gente está falando, ele pode ser descrito como o potencial químico dessas substâncias. Ou seja, em qualquer ponto dessas retas vermelhas, quer dizer que os potenciais químicos das fases são iguais. Ou seja, se a gente pegar a reta vermelha que separa líquidos e gases, em qualquer ponto desta reta vermelha, o potencial químico do líquido vai ser igual ao potencial químico dos gases. Portanto, nesse ponto verde, onde as três retas se encontram, quer dizer que as três fases estão em equilíbrios e seus pontos e seus potenciais químicos são iguais. Podemos definir, portanto, que a equação de Clapeyron serve para nos mostrar como será a inclinação dessa reta. Ou seja, a equação de Clapeyron ela é utilizada para nos mostrar o coeficiente angular deste gráfico. Então, a gente pode encontrar o coeficiente angular deste gráfico derivando pressão por temperatura, ou seja, dP dividido por dt. Mas essa inclinação desta reta não depende só da pressão e da temperatura, ela também vai depender de outros fatores termodinâmicos. E esses fatores são a entropia de transição de fase e o volume de transição de fase. Então, se a gente igualar esses dois conceitos, a gente vai chegar na equação de Clapeyron de fato. Então, a equação de Clapeyron é dP dividido por dt é igual a variação de entropia dividido pela variação de volume. Mas a gente também ainda pode deixar essa fórmula um pouco mais complexa. Porque imagine uma situação onde a gente não tem o valor de entropia. Então, como que a gente faria nesse caso? Bom, é só lembrar que a entropia de vaporização em uma temperatura T é igual ao valor de entalpia de vaporização dividido pela própria temperatura. Então, a gente pode substituir isso na fórmula. Então, a gente chega numa outra fórmula que é descrita como dP dividido por dt é igual ao valor de variação de entalpia dividido pela temperatura vezes a variação de volume. Essa equação não é uma equação final, ela ainda vai ser desenvolvida, só que não é tema do meu trabalho. Isso vocês verão no próximo tema, que será a equação final, a chamada equação de Clausius-Clapeyron. Terminando com um pouco de teoria, a gente sabe que o valor de entalpia de vaporização é positivo, e a gente também sabe que o valor de variação de volume também é positivo, e é um valor grande. Portanto, o valor de dP, dt na curva de equilíbrio entre líquidos e gases vai ser um valor positivo, mas ele vai ser um valor muito menor do que na curva de equilíbrio sólido e líquido, que foi o tema do trabalho anterior. Então, com essa ideia final, eu termino a parte teórica e eu desejo ótimos estudos a todos vocês. A gente pode fazer um exercício para ilustrar melhor a teoria. Então, nesse exemplo, diz o seguinte: estime o coeficiente angular dP/dt de um gráfico de pressão em função da temperatura, considere que o gás é perfeito e adote a regra de Thornton. Bom,
Começando a resolução, a gente precisa lembrar que a regra de Troughton é um valor fixo para a entropia de vaporização, e esse valor é 85 joules Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Também precisamos lembrar que o volume médio de um gás perfeito é 25 decímetros cúbicos mol a menos 1. Então a gente pode começar fazendo conversões. Primeiro a gente vai passar de joules para pascal a metro cúbico. Isso para facilitar a nossa conta. E a gente sabe que essa relação é de 1 para 1, então o valor não se altera, só se altera a unidade. E a gente vai passar de decímetro cúbico para metro cúbico. E lembrando que 1 decímetro cúbico é igual a 0,001 metro cúbico. Então ficaria 2,5 vezes 10 a menos 2 metro cúbico, mol a menos 1. Agora, se lembrando da equação de Clapeyron, temos que dP dt é igual a entropia dividido pela variação de volume. Ou seja, ficará 85 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2. Como podemos ver, a gente transformou as unidades para poder cortá-las, ou seja, a gente vai cortar o metro cúbico e o mol na menos 1. E o resultado dessa divisão será 3,4 vezes 10 a terceira Pascal Kelvin a menos 1. Ou seja, a maior dificuldade nesse exercício foi transformar as unidades. E a gente ainda pode transformar de Pascal para TM. O exercício não especificou, mas se a gente quisesse, a gente dividiria 3,4 vezes 10 a terceira para dividido por 100.000. Ficaria 0,034 atm Kelvin a menos 1.